é com muita alegria. Eu disse que bom que você está trazendo a indústria com esse olhar feminino. Palmas para ela, pessoal. Tá aqui, boa tarde, né? Já é meio-dia. Bom, primeiro eu quero agradecer a Vivi pelo convite, pela introdução. É muito menos do que isso, gente. Isso aí ela exagerou um pouco. E quando a Vivi me convidou para vir aqui falar, eu fiquei pensando o que eu falaria que era novo e relevante ao mesmo tempo, né? O que eu podia trazer para vocês que não era mais do mesmo, que não fosse uma visão muito técnica e que eu conseguisse compartilhar um pouco do que eu aprendi nessa trajetória de passar do varejo, do e-commerce, para o mundo da indústria, que é completamente diferente. E aí, para todo lado que eu olhava, pensando o que eu vou falar, a gente era, assim, o mundo era e está completamente monotemático. Todo mundo só fala da crise, todo mundo falava da crise o tempo inteiro. E aí eu falei, vou falar da crise, como que a crise impacta e, na minha visão, quais são as oportunidades que a crise abre. É claro que assim, o meu background é marketing, então é claro que eu não tenho pretensão nenhuma de fazer nenhuma análise econômica aqui, ou nada maior, então não é isso. O que eu vou trazer é como eu enxergo, né, o que a crise representa e o que a gente mudou. E aí eu vou começar contando para vocês que eu gosto de fazer mountain bike, né? E aí vocês vão pensar, o que isso tem a ver com falar de e-commerce e com a Unilever? Na primeira viagem que eu fiz de bike, eu aprendi algumas coisas que fizeram muita diferença na minha vida daí para frente. Uma delas é que não tinha nenhuma hipótese de eu chegar num lugar que tivesse uma vista incrível sem que antes eu tivesse passado um perrengue enorme na subida. Então, eu comecei já a associar que, assim, às vezes as coisas são difíceis, mas as coisas que valem a pena mesmo envolvem um sacrifício, um esforço inicial. E o outro aprendizado foi que, quando eu entrava na subida, eu precisava mudar o jeito que eu pedalava, eu precisava adaptar o meu ritmo, eu precisava realmente entender que aquele momento era outro. Se eu não fizesse isso, dava 15 minutos, eu tinha que descer da bike e empurrar. Mas se logo no começo eu conseguisse adaptar o meu corpo, a minha pedalada e, principalmente, a minha cabeça, eu conseguia chegar lá em cima muito melhor do que, às vezes, quem tinha começado na frente. Então, é isso que eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou falar um pouco de como, às vezes, é uma questão de se adaptar, de olhar para a crise e enxergar as oportunidades que se abrem. Como o Mariano citou no painel anterior, a gente tem um case de Nutella e tem vários cases de empresas que, sim, surgiram e ficaram muito fortes e ganharam espaço na crise. Então, essa é a ideia da minha conversa com vocês, rápida. Tá bom? Primeira coisa que eu quero compartilhar, já entrando no assunto da crise. A gente fez um evento com o Eduardo Janetti há 2 semanas atrás, e ele falou uma frase que, para mim, marcou muito, que era: nós passamos do excessivamente otimistas para excessivamente pessimistas. Então, a gente nem era tão bom e a gente também não está tão mal, né? Primeira coisa é essa, vamos olhar para o cenário como ele está agora, como ele realmente é. Não é o fim do mundo, as pessoas vão continuar consumindo, só que esse consumidor ele pensa diferente. Ele pensa diferente. Então, a gente deveria também atuar diferente para poder conquistá-lo. A primeira informação que eu trouxe aqui, que é um dado da Kantar, é que o consumidor, na crise, reduz o consumo fora de lar e aumenta dentro de casa. 64% dos brasileiros afirmam que diminuem o lazer para fazer as coisas dentro de casa. O que isso significa? Então, eu deixo de sair para jantar, mas, quando eu vou para o supermercado, eu compro itens mais premiums, porque eu chamo as pessoas para jantar na minha casa. Eu visito menos o salão de beleza, mas eu continuo tratando do cabelo, só que em casa. Então, tem gente que, sempre nessa mudança, acaba conquistando um espaço. Se a gente, em conversas com varejistas, com supermercados online, os supermercados mais premium, como é o caso do Zona Sul, no Rio de Janeiro, não tiveram queda de vendas ainda. Porque eles vendem muito produto premium, e as pessoas passaram a comprar mais
porque elas não saem para jantar. Então, aqui eu trouxe um exemplo do como que a Unilever está endereçando essa oportunidade, né? Aqui vamos imaginar que uma pessoa está buscando receitas para fazer no Natal. Quando ela foi lá no Google, ela encontra um link do Recipedia. Recipedia é a plataforma de receitas da Unilever. É uma plataforma colaborativa, é uma das 3 plataformas de receitas mais acessadas no Brasil. E, enfim, a pessoa foi lá, buscou receitas para o Natal, clicou no Recipedia, e dentro das receitas que a gente está oferecendo aqui, ela escolhe uma opção. Quando ela clica nessa opção, ela vai encontrar o vídeo, vai encontrar como fazer, a lista de ingredientes, e lá embaixo, na ponta, ela tem a opção de comprar todos os ingredientes naquele momento. Ao clicar, ela vai para o site de um varejista, no caso aqui do exemplo é o Pão de Açúcar, e ela pode comprar a lista toda. No momento que ela viu a receita, ela já pode comprar e receber na casa dela. Um outro exemplo, na mesma linha, vamos imaginar uma adolescente que não está mais indo no salão porque a mãe está controlando a mesada. E aí ela começa a procurar dicas do que ela faz com o cabelo para ela ficar mais bonita. Ela vai no Google, e ela pesquisa aí como fazer uma trança lateral, encontra um link de uma plataforma da Unilever que chama All Things Hair. Então, essa plataforma são blogueiras que elas ensinam como fazer penteados e como tratar o cabelo, em geral, não está assinado por nenhuma marca, mas elas usam produtos Unilever enquanto elas estão fazendo os penteados. Então, ela vai lá para a plataforma, escolhe o vídeo, assiste o vídeo, e, na medida que a blogueira vai passando os produtos, vai usando os produtos vão aparecendo embaixo com a opção de comprar. Quando ela seleciona o que ela quer, aparecem as opções de varejistas, porque a gente tem que lembrar que, em muitos casos, farmácias e supermercado, na maioria, eles têm uma abrangência regional, é difícil uma farmácia ou um supermercado que consiga vender para o Brasil inteiro. Então, aqui, eu não sei onde ela está, ela pode estar lá no Nordeste, e aí ela vê a opção dos varejistas que tem esse produto para comprar, escolhe o que ela prefere e vai para a página para comprar o produto. Então, são algumas das iniciativas que a gente começou a fazer para ajudar esse consumidor que está mudando o hábito de consumo. E a gente pode aproveitar para conquistá-lo e fidelizá-lo. Tá? Outra informação. O consumidor, agora, ele diversifica canais. Ele aumenta a compra de abastecimento e reduz as idas ao ponto de venda. Ele vai mais. A compra por impulso, para quem... Isso aqui não é dado de e-commerce, é dado de mercado. Então, a compra por impulso ela é mais difícil, porque ele não passa no supermercado para ver o que tem. Ela se abastece. Isso aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas o quanto é o resultado da divisão de canais da Nielsen. Então, supermercado caiu 3,7%, hipermercado caiu 2,1%, e atacarejo, que é a compra de abastecimento num preço melhor, cresceu 30%. Embaixo tem a frequência. A frequência que vinha caindo, que o supermercado era menos 1,9%, e o hipermercado, que já é um pouco mais abastecimento do que o super, cresceu quase 6%, e o atacarejo cresceu quase 7% de frequência. O que é isso? Quando eu olho esse dado, a Nielsen não mede, nem a Nielsen nem a Kantar medem e-commerce. Mas, quando eu olho esse dado, o crescimento do atacarejo, para mim, é uma oportunidade de e-commerce. Porque a pessoa compra volume aqui. E não tem nada melhor do que você comprar uma caixa de Omo e poder receber na sua casa. Porque, quando ela vai aqui no atacarejo, ela tem que carregar muito peso. Então, com a estratégia certa, a gente consegue captar uma parte desse consumidor que está indo para o atacarejo, porque ele quer se abastecer num preço melhor. Outro dado, que em 2016, 30% dessas compras serão abastecimento e todos os canais se concentrarão na semana 1, que é quando a maior parte das pessoas recebe o salário. Então, de novo, a nossa estratégia tem que mudar. Talvez a gente tenha que pensar o que a gente faz na nossa gestão de captação, o investimento de mídia, e-mail marketing, o que a gente faz para entender que, nessa semana, é quando ele está se abastecendo. Se ele se abasteceu aqui, é muito mais difícil ele comprar depois. Aqui ele está com dinheiro, está se abastecendo, e é o momento onde a gente deveria ser mais agressivo para captar. O que a gente faz na Unilever, está fazendo agora na Unilever,
pensando nesse consumidor que quer se abastecer, é trabalhar muito forte com volumes maiores. Então, a gente não muda o tamanho, não é que a gente tem um Omo 10 quilos, mas a gente trabalha com kits, que são vários produtos em um só, com um diferencial de preço. Tanto kits de compre mais, leve menos, quanto kits cross-category, que faz que a gente consegue aumentar o ticket mínimo e a ticket médio e a penetração de categorias que não necessariamente são tão fortes. E um outro exemplo da gente endereçar esse consumidor que está querendo se abastecer aqui é uma parceria que a gente tem com uma startup, chama Home Refill, não sei quem de vocês conhecem, mas na Unilever a gente procura muito formatos novos. A gente sabe que esse consumidor está mudando e grande parte do nosso trabalho é mapear no mercado quem são as empresas que estão surgindo e que endereçam esse consumidor, que às vezes está com necessidade bem clara e ninguém do varejo está captando, porque a gente está preso dentro das estruturas tradicionais. E aqui é um exemplo de uma startup que tem uma proposta muito bacana, que é a Home Refill. A Home Refill é uma startup que, basicamente, vende, você monta a sua lista por mês e ela entrega na sua casa mensalmente, sem que você tenha que fazer nenhum esforço para isso. A única coisa que você faz é você aprovar a sua compra ou editar algum produto que você querer editar. Mas, uma vez que a sua lista está pronta, você não precisa mais ter esforço. E a ideia é que, realmente, para alguns itens, como produtos de limpeza, como guardanapo, papel higiênico, esses produtos que ninguém gosta de comprar, que ninguém acha legal e que, muitas vezes, vai no supermercado e esquece, a proposta deles é que isso esteja resolvido sem que você nem tenha que pensar. E aí, aqui, a gente tem uma parceria com eles, e aqui é um exemplo para vocês de ações que a gente está fazendo constantemente. Talvez vocês tenham até sido impactados. Isso aqui é um anúncio no Facebook. A gente comprou mídia para levar, então não tem tempo para ir no supermercado. Fique tranquilo, aproveite seu tempo com o que realmente importa. Assine agora a sua lista no Home Refill. Quando você seleciona, você vai para o site. Aí você encontra todos os itens que você... Aqui não é uma plataforma só Unilever, tá? Vende tudo que você compra no supermercado, você consegue comprar aqui. Monta a sua lista. Aí você vai selecionar lá quando você quer receber. Quero receber todo dia 7 do mês, quero receber 2 vezes por semana, enfim. E você deixa o seu método de pagamento e recebe na sua casa sem ter maiores preocupações. Então, formatos desse tipo, a gente acredita muito que são alternativas na crise, para entender que o consumidor está mudando. E, quando muda, sempre abre uma brecha. Às vezes, ele está acostumado a ir sempre naquele supermercado que é do lado da casa dele. Na hora que ele começa a ficar mais cauteloso com o investimento, com o dinheiro dele, ele abre a possibilidade para testar. E aí é uma oportunidade da gente captar. Tá? Outra coisa que a gente usa as grandes campanhas para gerar a trial do canal. Quando a gente tem aqui o exemplo da Black Friday, né? No começo, quando a gente começou a falar de Black Friday, há uns 3 anos atrás, era muito difícil. A gente falava com os grandes varejistas, eu falava com os grandes varejistas de e-commerce, e eles não queriam trabalhar. Eles falavam, cara, não adianta vender Omo na Black Friday, não vai vender. Não vai vender sabonete Dove de jeito nenhum. E a gente tinha muitas discussões, porque era a minha visão era, vai. Ele pode não estar entrando lá com o objetivo de comprar Omo, mas ele usa Omo. Então, na hora que ele vê que tem um benefício, ele vai comprar. Então, a gente acreditava, e depois a gente viu que dava certo, que se a gente aproveitasse esse momento, onde a pessoa está lá buscando, de repente, a melhor oportunidade para trocar de computador, ela podia ver uma oportunidade de um produto que ela usa recorrentemente e entender que o canal era uma oportunidade para ela. No último Black Friday, a gente estava com presença massiva em todos os grandes varejistas. Foi muito legal, porque foi uma trajetória que a gente veio fazendo. Esse foi o 3º ano. No primeiro, foi só a gente. No segundo, já tinha praticamente toda a indústria estava lá participando do Black Friday. E no 3º, a gente tem aí alguns exemplos. Então, a gente sempre trabalha também com kits. Não dá para a gente dar oferta em um Omo ou um desodorante Rexona, mas a gente trabalha com kits e o objetivo é que a pessoa experimente e saiba que ele pode comprar, sim, essas categorias no e-commerce. No último Black Friday, um dado de um grande varejista, 9 produtos dos mais vendidos, dos 10 mais vendidos, eram produtos Unilever. Então, isso é só para
para a gente mudar o paradigma, né? De não era celular, eram produtos Unilever. Então, como a coisa está mudando. E mais da metade das pessoas questionadas falaram que querem fazer isso no futuro. Então, olha como está mudando esse consumidor e como ele está aberto a novos formatos e uma nova dinâmica que pode se estabelecer no mercado. Globalmente, 14% das pessoas já usam algum formato de assinatura no mundo. Isso é muito alto, né? E mais da metade quer fazer isso, principalmente para essas categorias que a gente chama de baixo envolvimento. Então, eu não vou assinar a minha loção hidratante, mas eu assino o meu desodorante. Então, produtos de baixo envolvimento, que eu já sei o que eu uso e que eu preciso usar sempre, que eu não posso ficar sem, a assinatura é o formato que promete fazer diferença no futuro. Outro exemplo de diferenciação é trabalhar a recomendação e endosso, porque esse consumidor está com medo de comprar. Ele quer ter certeza que ele está fazendo a melhor escolha, que ele está colocando o dinheiro dele na melhor opção. Então, a gente tem que usar, a gente usa no Unilever, toda a força que a gente tem como marca e todo o conhecimento que a gente tem como marketing para, além de influenciar para a escolha do produto, fazer ele comprar naquele momento. E aí, aqui é uma ação que a gente fez do lançamento de Dove Regenerate, que é uma linha premium de Dove. Esse lançamento foi muito forte online. A gente contratou algumas blogueiras, elas falavam sobre os produtos e davam links dos varejistas que estavam vendendo no momento. Você falar, é super simples, isso aí não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Mas só o fato da gente ter colocado a energia certa e ter dedicado o esforço certo para isso, a gente conseguiu vender em uma semana 3 vezes mais do que a gente vendia para essa categoria de cabelos, como média mensal. Além disso, a gente teve as blogueiras, chegava no site, a gente trabalhava com kits. Então, você vai comprar o kit de Dove Hair Series, e você compra o secador de cabelo também, você compra junto com a chapinha. Então, de novo, tentando endereçar a necessidade do consumidor naquele momento, porque a blogueira falou de um tratamento de cabelo. E aí a gente oferece itens que não são Unilever, mas que eu posso oferecer a solução e ter ela do meu lado. O próximo exemplo que eu trouxe para vocês de diferenciação foi uma ideia bem simples, que a gente fez em parceria com uma farmácia de BH. E foi uma ideia que surgiu assim, de última hora. Eu vou passar um vídeo, e teve 15 mil views no YouTube por essa ideia. E aí depois eu explico. Está sem som, hein? Bom, é isso. O vídeo está curtinho, porque ele era longo. Mas isso aqui foi uma ação super simples. Era aniversário desse cliente, né? E eles fazem sempre promoções muito agressivas, e a loja lota. São lojas de rua, e a loja lota. E aí, numa das conversas, a gente falou, como que a gente faz para fazer essas pessoas comprarem online, saberem que vocês têm um site, né, experimentarem o canal? E a gente falou, vamos pôr um drone aqui, dando um vale-compras para as pessoas, para fazer uma brincadeira. E aí, assim, super simples, a gente fez praticamente com nada de investimento, e se tornou viral e teve um impacto muito positivo no número de acessos no site logo na sequência. Então, às vezes, são ideias simples, né? A gente não está falando aqui de coisas do outro mundo. A gente está falando de ideias bem simples. E aqui eu vou mostrar um outro projeto que, para mim, é o projeto mais legal que a gente tem nos últimos anos da Unilever. Foi um lançamento que a gente fez no começo de 2015, mas o projeto está andando até agora. E uma das frentes que a gente trabalha com muita força é acompanhar esse movimento do consumidor e entender que o consumidor ele não é um consumidor de e-commerce, ele não é um consumidor da loja física, ele é um só, que ele está navegando entre os canais e que o processo de decisão dele passa pelos meios digitais e pelos tradicionais. Então, ele vê um anúncio na TV, aí ele pesquisa no celular o que está acontecendo, o que as blogueiras estão falando daquele produto agora, ele passa na farmácia, vê o produto e pesquisa online para ver qual é o preço que esse produto está no e-commerce. Então, tudo isso a gente chama de omnichannel, né, que é esse consumidor interagindo com diversos canais, seja de mídia, seja de vendas,
e a gente precisa fazer parte disso. Eu vou passar um vídeo e depois eu continuo. I am in motion, a floating balloon, surviving on distance. The air is my road. I am in motion, a floating balloon. Então, esse aqui foi o lançamento do Baby Dove no Brasil. O Brasil é o primeiro país do mundo a ter produtos para baby com a marca Dove. E foi um projeto assim muito... A gente brinca que foi uma gestação de 24 meses. Assim. Demorou muito para fazer, porque a gente tinha uma preocupação. A marca Dove ela tem uma credencial de qualidade que quando a gente vai fazer alguma coisa para o bebê, é muito mais sério do que fazer qualquer coisa para a mãe, né? Ainda mais sério do que para a mulher. Então, foi um projeto que demorou muito e que, quando ele foi lançado, ele era muito omnichannel, a estratégia. A gente estava muito focado em focar nessa mulher que era a primeira vez que ela estava engravidando, ela tinha um bebê e não sabia direito como fazer. Então, a estratégia era muito forte para entender como era o processo dela, o que ela pesquisava, como que era a cabeça dela, para a gente poder falar que tinha uma solução boa. E aí, algumas ações que a gente fez no e-commerce, né? Então, a gente teve presença muito massiva, principalmente nas farmácias, com landing page, áreas especiais, tinha conteúdo. A gente montou kits com produtos para bebê que não eram Unilever, então, com mamadeira, com chupeta, enfim, bolsa, vários kits pensando nessa mãe. Trabalhou mídia, porque mídia muito focada nos blogs, onde ela estava pesquisando, porque uma das coisas que a gente sabe, é que a gravidez é o momento onde a maioria das mulheres começa a comprar online. Porque ela continua precisando ter Omo na casa dela, continua precisando ter sabonete, mas ela não tem mais tempo de sair. Então, normalmente, ela começa a comprar online. Por isso que e-commerce foi tão relevante nesse lançamento. A mãe ela está muito online, né? Talvez seja sei lá, o grupo aí de pessoas que está mais forte online. Trabalhamos já a localização, direcionando para lojas com ofertas diferenciadas. Aqui foi uma ação num shopping que a gente fez uns berçários. Então, todo mundo que entrava no berçário tinha uma gôndola virtual e podia comprar os produtos. A gente fez em parceria com a Netfarma, mas era muito bacana, ela podia experimentar o produto, testar, se quisesse usar no bebê, e, do lado, usar seu celular e comprar. Aqui foi junto com Flores Online. Também a gente não vende no Flores Online, isso aqui foi só durante um tempo. Eles têm uma seção que é para você presentear as mães com flores, e a gente criou as cestas de Dove Baby. Então, tinha ursinho com Dove Baby, enfim, brinquedos, bolsa, para a gente falar para essa mãe que a gente existia. E o que está no ar agora desse projeto, não sei quem já viu, a gente tem em todas as lojas produtos com nomes, né? Alguns nomes, os nomes mais populares no Brasil, acho que são uns 20 nomes. Você consegue comprar produto Baby Dove com o nome do seu filho ou com o nome do filho da pessoa que você quer presentear. E o que a gente fez online, vou mostrar. Então, vamos imaginar uma mãe que está lá, viajando, navegando na web. Ela entrou no site da blogueira, que ela sempre vê dicas de como cuidar do filho, e ela falava do Dove Baby personalizado. E aí ela entra no site meubabydove.com.br e consegue ver o que é o produto, e ali ela pode criar o produto com o nome que ela quiser. Ela pode criar com o apelido do filho dela. Ela pode criar com o nome, por mais diferente que esse nome seja, ela consegue ter o dela. Então, ela vai lá na personalização, escolhe qual dos produtos que ela quer, coloca o nome e recebe na sua casa o produto com o nome. Isso aqui, assim, foi um sucesso arrebatador, assim. A gente teve até muitos problemas operacionais, porque foi
bem maior do que a gente achava que ia ser. Então, e aí, assim, né, gente, tudo muda o tempo todo, e num mercado de crise muda mais rápido ainda, né? E aí uma informação que eu achei muito interessante que saiu no último reporte do EBIT fez eu pensar quem são de verdade os concorrentes que a gente opera. A gente costuma olhar para o concorrente, que é o óbvio, né, que está do nosso lado ali. Então, a farmácia olha para outra farmácia, o supermercado olha para outro supermercado, mas tem vários players que entram e que a gente não vê. A gente costuma, lá nos Estados Unidos, a gente falava muito assim nas reuniões lá, que a Amazon é muito forte, então o pessoal da Unilever de cabelos celebrava que tinha, vamos por 10% de share em cabelos. E todo mundo ficava feliz, porque era um número bom. Mas a Amazon tem uma presença muito forte, a Amazon não é medida pela Nielsen. E aí, quando você vai olhar o share de cabelos da Unilever na Amazon, era tipo 1%. Porque tem muito mais marcas que estão no mercado que não conseguem entrar nos canais mais tradicionais, mas que entram na Amazon. E é um consumidor que está comprando. Então, o quanto é perigoso a gente só olhar para o formato que a gente conhece, para o número que a gente está acostumado. E aí, aqui um número que eu imagino que vocês já devem ter visto, que fez, na verdade, eu relembrar desse ponto do market share, que 54% dos consumidores brasileiros realizaram pelo menos uma compra em sites internacionais. E aí, ali na direita, a gente tem a AliExpress como site que as pessoas mais compram de fora, Amazon, e depois eBay, GeoExtreme e Apple Store. Ou seja, dos 5 sites mais acessados lá fora, 2 são chineses. Então, de fato, vocês estão concorrendo com a China, né? Esse é o cenário. Eu não sei quanto vocês costumam olhar qual é o preço do produto no GeoExpress para saber se o seu produto tem um preço competitivo ou quanto você só olha para o varejista, que é o mais óbvio, né? E aí, assim, se vocês pesquisarem, esse relatório está online, todas as categorias, não tem uma predominância. Não é que ele está lá comprando capa de celular, né? Não, as pessoas compram tudo. E isso muda bastante o cenário. Estou quase chegando no final da apresentação e eu queria, basicamente, assim, a Unilever não tem e-commerce para consumidor e a gente não vai fazer. Então, eu acho que muita gente sempre, quando eu vejo alguma palestra, quando fala comigo, fica pensando, mas eu não conheço o site da Unilever, porque a gente não tem. A gente vende através do site dos varejistas. E a gente acredita mesmo, que é uma frase que eu gosto muito, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, o nosso trabalho, né, o trabalho da minha área, se eu tivesse que resumir em uma coisa, é o desenvolvimento de mercado. Então, a gente trabalha junto com os varejistas, ou para que eles desenvolvam funcionalidades, ou entendam esse consumidor, e a gente vai aprimorando o que existe hoje de oferta, quanto para varejistas que não estão online, não pensam nisso, e a gente faz um trabalho de mostrar que o canal está evoluindo e que eles precisam fazer parte dessa mudança. E aí, o último exemplo que eu trouxe para vocês é desse trabalho. A gente tem um laboratório de inovações na Unilever, e a gente montou, dentro desse laboratório, montou uma casa, era casa, rua e uma loja. E, durante as reuniões de planejamento anual, onde vai a equipe, por dia, vai a equipe de cada dos principais varejistas e distribuidores do Brasil, a gente, num determinado momento, levava eles para viver uma experiência de como vai ser o consumo num futuro próximo, para que eles percebam que não é rocket science, né? Não é uma coisa do outro mundo, são coisas possíveis que já estão acontecendo. Eu vou passar o vídeo, ele está com um corte ruim, porque eu precisei cortar, que o vídeo era longo, mas dá para entender a mensagem. Tá? O que vocês vão ver no vídeo, a gente construiu. Então, depois que ele passava o vídeo, eles recebiam os celulares e eles podiam, dentro dessa casa, podem, porque isso tá lá ainda, é desse ano, e aí eles podiam ir lá e testar tudo acontecendo na vida real.
Sabonete Dove original. Acabando uma desse. Vou garantir o café da manhã. Oi, mãe. Oi, filha. Tudo bem? Tudo. Fiz o seu suquinho. Delícia. Fiz um pãozinho gostoso pra você. Pronto? Pronto. Então bora? Vamos. Bom, e aí depois a gente tinha essa pessoa na rua e na loja, né, no supermercado, fazendo compras. Então, basicamente, essas sessões que ainda estão acontecendo, mas já aconteceram com vários clientes desde o final do ano passado, a primeira, eles assistiam esse vídeo para entender, para contextualizar e para falar, esse é o consumidor e isso aqui vai acontecer em breve, só precisa alguém conseguir endereçar essa oportunidade de forma eficiente, porque o consumidor está pronto. Ali no meio são algumas fotos das instalações. Quando acabava o vídeo, eles iam para essa instalação da casa e simulavam tudo para mostrar, porque às vezes a gente vê essas coisas e a gente acha que é super difícil, né? Nossa, isso aqui vai demorar 15 anos para afetar a minha vida. Não vai demorar, né? Isso já funciona. Então, no vídeo, a gente tem só a primeira parte. Bom, gente, para fechar, eu sei que pode parecer aí que a gente está num... Pode parecer não, acho que a gente está navegando em ondas turbulentas, né? O cenário mudou, a gente tem que se adaptar, e pode ser que vocês se sintam, às vezes, meio que um barquinho aí pequeno e meio sem rumo para aprender, esperando as coisas se acertarem. Mas eu quis fechar com um conselho que é da pessoa que mais entende, que entende muito de navegação, que é o Amir Klink, que é o pior naufrágio é não partir. Então, a pior coisa que a gente tem a fazer é sentar reclamando e falando e usando a crise como uma muleta para que a gente não consiga bater as metas ou não consiga, né, realmente atingir nossos objetivos. A gente tem que olhar para isso como um novo cenário que fecha algumas portas, mas abre outras. Era isso. Obrigada. Muito obrigada, Paty. Muito obrigada.